Estratégias de rompimento. Pivô. Pivô é uma formação gráfica que encerra a tendência vigente e indica o início de uma nova. É a primeira inversão da sequência padrão da tendência prévia. Então o que a gente tem aqui? A gente tem topos descendentes, topos descendentes, tendência de baixa. A gente tem uma LTB, a gente marca 1, 2. Quanto mais marcações da linha de tendência, mais confiável ela é. E aqui a gente teve um pivô de alta. O que é esse pivô? A gente teve um fundo menor que o fundo anterior. E aqui ele confirmou o pivô de alta, exatamente nessa região. Aqui a gente tem a mesma coisa, só que numa tendência de alta. A gente tem fundos ascendentes, a gente tem vários toques na mesma linha e aqui rompeu. Podem notar que nesse rompimento, quando fez esse pivô de baixo, ele fez um pullback na LTA. E aqui fez um pullback na LTB. E aqui deu a zona do pivô de baixo. Então, eu só vou pensar em venda a partir daqui. E aqui eu só vou pensar em compra a partir do pivô de alta. Então, aqui de novo, a gente tem o pivô de alta, a confirmação do pivô, aqui a gente teve até um topo duplo, e aqui a gente tem a confirmação desse pivô de baixa. Aqui a gente tem um pivô de alta. O que é o pivô de alta? O preço está descendo, rompeu essa tendência, fez um fundo duplo e está revertendo. Aqui ele confirmou. Aqui a gente tem uma formação que é muito parecida, porém aqui não é um pivô. Isso aqui pode ser um falso rompimento, um teste, quem gosta de chamar. Eu não gosto de usar a expressão falso rompimento. Para mim, ou rompe uma região ou não rompe. Não existe falso rompimento. Para mim, existe teste. Testou aquela região e o preço não aceitou ali. Então, o que acontece? Aqui a gente teve mais um fundo mais baixo, diferente daqui, que a gente teve um fundo na mesma região ou menor. Aqui a gente teve um fundo maior, o F2. Então, o F2 ele está abaixo aqui do F1. Então, isso aqui não é um pivô, eu não posso sair comprando aqui. A mesma coisa aqui nessa LTA, aqui não é um pivô, porque ele fez um topo mais alto. Eu preciso aqui, para mim pensar em vender aqui, eu preciso esperar um pullback nessa região aqui. É o mínimo que eu preciso. O ideal seria que esse topo 2 fosse menor que o topo 1. Paralelo a isso, a gente teria aqui um volume diminuindo. Aqui o volume já vai estar... Aqui vai estar um pouco forte, aqui ele já vai diminuir. O volume vai diminuir na correção, porque a gente está numa tendência prévia de alta. Porém, nesse topo 2 aqui, ele teria que estar na mesma linha ou abaixo e com o volume na compra diminuindo para indicar que seria realmente um pivô. Então, ele não pode ter esse segundo topo maior. Aqui a gente tem mais estratégias de rompimento e tipos de operações. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode comprar aqui no rompimento dessa lateralização, que seria o primeiro movimento, a primeira onda. Aqui a gente pode fazer uma venda com retorno à média, considerando que é uma operação contra a tendência. Eu não indico fazer em operações contra a tendência. Eu sempre digo que a tendência é nossa amiga, operem a favor da tendência. Então, se o ativo está com as médias móveis subindo, nós vamos pensar em compra, não fazer uma venda para pegar essa correção. Isso seria tipo achar topo e fundo, descobrir onde vai ser o topo e onde vai ser o fundo. Mas, na maioria das vezes, isso não dá certo. No longo prazo, não funciona. É melhor, se o ativo está em tendência de alta, espera essa correção e entra aqui na correção, entra comprado aqui. Aí aqui a gente procura os setups, o 9.2, o 9.3, o PC, que são bem efetivos. Aqui a gente tem a mesma coisa na ponta vendedora. Então aqui fez um rompimento. Aqui a gente tem provavelmente uma distribuição, que é no topo. Distribuição é sempre em topos. E aqui a gente tem acumulação em fundo. Tem uma acumulação para depois impulso, correção, novo impulso. E aqui a gente tem uma distribuição em topo. Aqui fez um rompimento, a gente pode fazer uma venda. Aqui seria uma compra contra tendência, retorno à média, para pegar a regressão.
eu já não gosto também desse tipo de operação. A mesma coisa que aqui. Eu prefiro vender aqui, esperar essa correção e aqui entrar de novo. Ou aqui botar mais contratos, se eu já estiver vendido aqui e não encerrei a posição aqui embaixo. Isso acontece toda hora e é muito lucrativo.